Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a 2M SST, a mais nova plataforma de estudo de segurança e saúde do trabalho. E quero dizer um recadinho para você. Não se esqueça, cadastre agora em nosso site e em nossa plataforma de estudos de SST. É o sst2m.com.br e a nossa plataforma sst2m.eadplataforma.com. E outra coisa, quero deixar um recadinho para você. Não se esqueça e não perca esta oportunidade. Inscreva agora, isso mesmo, agora, no nosso canal do YouTube, sst2m.ead. Toda quarta-feira temos aulas gratuitas sobre segurança do trabalho, motivação, liderança e inteligência emocional. Então não se esqueça, vai lá, dá um like lá para nós e clica no sininho lá, tá certo? E outra coisa, também teremos esta aula que nós iremos apresentar aqui, teremos elas em 4 partes. Será quase a semana toda de aulas que interliga entre uma e outra, uma sequência de aulas relacionada a um determinado assunto, que é gerenciamento e percepção de risco. E outra coisa, tudo que estará aqui, todos os materiais que estará no nosso canal do YouTube, estará em PDF em nossa plataforma de estudos. Então, cadastre lá, é gratuito o cadastro. Cadastre e você acessa e faz o download de todos os materiais, inclusive entre outros materiais que está na nossa plataforma de estudo, que também você pode baixar o download de forma gratuita. E também nossa plataforma você pode visitar, temos inúmeros, mas muitos cursos relacionados à área de segurança do trabalho. Vai lá, dá uma passadinha lá e acesse a nossa plataforma e nosso site. E também temos no Instagram e Facebook. Eu sou Mário Márcio, engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho uma vasta experiência na área de segurança e saúde e na área de liderança. Eu tenho mais de 27 anos de experiência profissional e eu quero compartilhar com você para, de alguma forma, contribuir no seu desenvolvimento profissional, ok? Então vamos lá. Hoje, uma sequência de quatro partes, de 4 aulas. Nós vamos falar de gerenciamento e percepção de risco. E vamos já no primeiro slide começar a falar sobre o que é esse gerenciamento. Vamos demonstrar através de exemplos. Olha, você está vendo aqui um leão numa jaula e aqui tem uma placa informando que é um leão. E você está vendo, obviamente, o leão. E não tem mais nada, só tem a segurança para o leão, que é a jaula, para ele não sair dessa jaula. É só isso. Mas e as pessoas que têm acesso a esta jaula? Aí não tem, é desprovido de todo e qualquer sistema de segurança coletiva. Então vamos dar um outro desenho ao lado, é a mesma jaula, o mesmo leão, porém observa-se que ele está faminto, né? E aqui nós temos uma placa informando não ultrapasse, outra placa, cuidado, afaste-se, e um bloqueio de risco aqui. Nós temos uma parede protetora de risco com grade, que isso delimita o quê? Toda e qualquer ação de uma pessoa curiosa de chegar próximo à jaula do leão. Ou seja, mantendo que toda a segurança possível daqueles que ali estão para visitar e para poder olhar o leão. Então percebe-se que é possível nós gerenciarmos e ter uma percepção do risco e prover de toda e qualquer forma a segurança, a prevenção das pessoas que ali estão. Então aí já começa a perceber que é possível sim nós gerenciarmos os riscos que estão presentes em todo e qualquer espaço dentro de nossa organização. Então, percepção de risco é um ato de tomar consciência por meio dos sentidos, ou seja, a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar, de algum perigo iminente. E não se esqueça, um risco iminente, quando você está exposto a esse risco de forma iminente, o perigo e o risco, o que significa? Isso pode provocar realmente um acidente entre perigo e risco. Nós vamos entender o que é esse conceito logo posteriormente aí. Mas se entenda o seguinte, a exposição de uma pessoa a um risco, ou seja, a um perigo iminente, já, segundo o artigo 132 do Código Penal Brasileiro, já dá cadeia só de expor o trabalhador a um risco grave e iminente. Então, cuidado com essa situação, apesar que nós estamos falando de perigo. Mas a gente vai diferenciar o perigo e o risco, e a exposição
a esse risco, tá certo? E daí assim nós tomando a decisão adequada para evitar a exposição a esse perigo, que pode ser o quê? Um risco e acidente do trabalho e que até pode ser fatal. É observar o ambiente de trabalho e reconhecer os riscos que ali existem. O exemplo que foi muito claro no primeiro slide é do leão, que está na jaula. São duas jaulas, dois leões, os mesmos leões em duas jaulas diferentes, duas fotos que identificam a diferença entre uma percepção e a outra percepção e a prevenção, ou seja, o enclausuramento, a proteção coletiva por aqueles que ali visitam está protegido em relação de qualquer ato involuntário ou voluntário de um visitante, de uma pessoa curiosa, até a jaula do leão. O segredo, então, da percepção de risco é observação, é observar os riscos e os perigos ali existentes. Comportamento humano. O comportamento humano em relação à percepção de risco é observável, é observar. Portanto, o comportamento pode, sem sombra de dúvida, ser gerenciado como foi o primeiro slide. Tá? Ficou muito claro o gerenciamento desse risco, tá certo? Então agora é o seguinte, agora eu vou passar alguns comportamentos de riscos que podem estar presentes nos ambientes de trabalho dentro de nossa organização e é possível gerenciarmos e prevenir a exposição a esse perigo no ambiente de trabalho. Tá certo? Aqui demonstra várias fotos aqui realmente bem riscos, perigos e risco, né, da exposição a esse perigo, podendo provocar realmente sérios acidentes do trabalho. Tá? Então vamos lá. Primeiro, algum desses comportamentos, o que é? A falta de atenção. Aqui um exemplo clássico nesta foto aqui é em relação de uma pessoa que está exercendo uma atividade com esmerilhadeira e outra coisa, tem uma outra pessoa que está exercendo um serviço de soldagem, dá para se perceber aqui, ó, tá vendo? Ó, cabos de solda, tá aqui, ó, tudo, a mangueira, né, em relação do oxigênio, do acetileno, extensa, e esta pessoa, ela, por falta de atenção dela e das outras pessoas, que nós chamamos de da percepção de risco, ele está fazendo o quê? O lixamento sem nenhum biombo, sem nenhum sistema de proteção ou a retirada desse material, que são os cilindros de oxigênio acetileno, ou seja, qual outro cilindro, seja qual for, está ali realmente provendo o quê? De um risco grandemente, que ali pode realmente ter uma catástrofe, né? E por falta do quê? De atenção, falta de percepção de risco. Outro comportamento é o ritmo acelerado do trabalho. Ou seja, a empresa te cobra cada vez mais para você acelerar as atividades que ali exerce, aquele trabalho que precisa ser entregue com muita rapidez, um prazo muito curto, muito audacioso que a empresa dá em relação para a entrega dessa mercadoria ao seu cliente, faz com que os seus trabalhadores tenham um ritmo acelerado. E esse ritmo, sem sombra de dúvida, passa despercebido esta percepção do risco ou do perigo que pode estar presente. Por quê? Pelo aceleramento, ou seja, do ritmo excessivo do trabalho. Passa a não ter essa percepção de risco. Fica algo realmente muito rotineiro, muito monótono, né? Uma coisa muito mecânica, porque passa esquecendo essa percepção. Outra coisa é fazer as coisas do modo automático, né? Que acabei de falar agora, né? Aquele modo mecânico, né? Eu falo que um dos modos mecânicos, por exemplo, é aquela pessoa que está plantando ou que está cortando a cana, né? Cana de açúcar. Ela fica muito monótono e o que? Fica mecânico aquele sistema de trabalho, né? E acaba que não tendo essa percepção de risco pelo modo automático, tá certo? A outra questão, o uso inadequado de ferramentas ou máquinas. Aqui tem um dos exemplos, né? Eu posso dar um exemplo também de chave de fenda que está sendo utilizado no esmeril para poder fazer o quê? Para ela afinar. E não foi feito o material que você usa e coloca nessa temperatura. O que acontece? Quando você passa no esmeril, que você pega a ponta em relação da chave de fenda e vai fazer o esmeril para afinar ela, porque por algum motivo está estragado ou desgastado, o que acontece? Você destempera o equipamento. Ele não foi projetado para sofrer esse tipo de ação. Tá certo? Então, é um dos riscos
também, né? Dos comportamentos que existem no ambiente de trabalho. O uso de ferramentas ou materiais defeituosos, ou seja, o equipamento defeituoso não informou através do lockout tout, ou seja, do sistema de travamento e de etiquetagem daquela máquina ou daquele equipamento. E o que acontece? Alguém usa ferramentas ou materiais de forma defeituosa e aí vem o acidente do trabalho. Nesse caso, a foto está bem clara. Um outro comportamento é o uso de equipamentos que não têm manutenção, ou seja, esquece de fazer manutenção do equipamento, acha que só deve ser utilizado e não tem nenhuma projeção, nenhuma forma de manutenções, seja elas preditiva, preventiva e só tem a corretiva. E realmente o acidente pode ser realmente catastrófico, né? Quando não tem esse tipo de controle, né, na organização. Operar equipamento sem treinamento adequado. Aí não tem jeito, a legislação é clara. Vamos dar um exemplo da NR11, da norma regulamentadora de número 11, e também da NR12. Mas vamos falar da NR11, por exemplo, que trabalha, por exemplo, com empilhadeira, ponte rolante, MUNC, guindaste, transpaleteira elétrica, o manual. Um exemplo que eu estou dando, ou também na NR12 ou NR31, 31.12, que fala de máquinas e equipamentos, né? Máquinas, seja elas industriais ou máquinas agrícolas autopropelidas. São delas, são várias, tratores, colhedores de cana, colhedores de grãos e outros mais. Se você não foi treinado para esses fins, realmente você não pode conduzir, porque qual é o comportamento que você tem em relação aos riscos? Você não sabe nem quais os riscos que estão presentes naquele equipamento, naquela operação que você vai executar. Aí realmente fica difícil, né? O outro, falta de uso de equipamento de proteções coletivas e individuais. Realmente, se tem um ruído com alta intensidade através da avaliação quantitativa de dosimetria de ruído, foi identificado na quantificação, no uso do aparelho, por exemplo, audiodosímetro, calibrado, revisado, tudo corretamente. Quando manda o figurino colocado de forma correta, seguindo a NHO, a metodologia da NHO 01, que é a norma de higiene ocupacional 01, que trata da metodologia de avaliação, né, de ruídos, seja contínuo, intermitente ou impacto, você vai lá e faz a avaliação. Constatou que está acima do limite de tolerância ou acima do nível de ação, deve ser utilizado o protetor auricular, seja ele plug inserção ou tipo concha. E se você não utiliza esse equipamento, realmente você está infringindo regras básicas de segurança daquilo que prevê hoje na NR9 e também na NR15. Né? Norma regulamentadora NR9, que ainda está vigente, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e da NR15, que é agentes insalubres no ambiente de trabalho, tá certo? Outro comportamento é realizar manutenção em equipamentos sem treinamento. Então, nós estamos falando de sem treinamento em relação ao uso de equipamentos de segurança e também sem o treinamento dos equipamentos de manutenção. Está previsto na NR12, está previsto, seja na manutenção, na operação, na regulagem, não, na revisão. É obrigatório um treinamento para essas pessoas, esses operadores ou essas pessoas que vão realizar esse tipo de manutenção. Então, sem o treinamento, obviamente, o risco está presente e você não sabe quais os riscos que ele oferece, porque você não recebeu treinamento para tal fins. Difícil, né? Outros, por exemplo, é atitude muito confiantes, ou seja, sentimento de segurança em tudo que faz, devido à sua rotina. Isso é comum você fazer esse tipo de erros. Não quero capacete, não vou precisar. Pô, vai lá o tijolo. Um exemplo clássico aí que caiu na cabeça dele e está na área de construção civil. E aqui um exemplo, vai trocar uma lâmpada. Não, sempre fiz isso. Vai lá por excessos de confiança, faz, mas conforme a regra, vamos dizer assim, da lei de Murphy, se alguma coisa pode dar errado, ela dará, mais cedo ou mais tarde. Se você fazer errado, uma hora vai dar erro. Uma hora o erro vai acontecer, o acidente vai acontecer. Porque você vem constantemente, habitualmente fazendo errado. Então a lei de Murphy, se é para dar errado, se no erro pode acontecer acidente, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não resta dúvida. Né? Então vamos entender esse risco e perigo. Olha só que legal, ó. Os motivos que nos levam a ignorar os riscos, descobrir onde estamos errando. O que cada colaborador deve fazer para melhorar esta percepção de risco, que é o perigo multiplicado pela exposição, que é igual ao risco.
Nós vamos entender isso agora, melhor essa situação. Vamos começar a definir melhor o perigo versus o risco. Segundo a OSHA de 18.001 de 2007, ela fala que o perigo é a fonte, situação ou o ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, doença ou as combinações, seja ela de lesão e doença ao mesmo tempo. Então, a fonte, situação e o ato com potencial de provocar danos. E o risco? Então, presta atenção, o perigo é esta fonte. E o risco? É a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou pela exposição. Ficou difícil de entender? Ficou, né? Vamos clarear mais. Olha agora vai ficar mais claro ainda. Perigo versus risco. O que é o perigo? Olha aqui, presta bem atenção. Um perigo é algo que tem potencial de causar dano. Qual que é o potencial de causar dano? Você está aqui numa margem, fora do mar ou do rio, enfim, tem um tubarão aqui no mar. Tá? Aqui o tubarão. Ó, um tubarão no mar é um perigo. Sem sombra de novo, um tubarão no mar é o perigo. Mas você tem esse risco? Por enquanto eu não tenho risco. Qual é o risco? É a probabilidade de que o perigo ocorra, ou seja, nadar com o tubarão, na onde o tubarão está, obviamente, isso é um risco e pode levar a consequências gravíssimas. Melhorou o entendimento, né? Não? Então presta atenção nessa outra dica. Essa não vai ter dúvida. Presta atenção. O que é isso aqui? Resumindo tudo que eu falei de risco e perigo. Isso aqui é um perigo. O que é esse perigo? É a fonte geradora. Ou seja, esse perigo aqui, ó, não tem perigo disso aqui cair? Dessa montanha aqui, olha aqui onde ela está. Ela tem um risco de cair aqui. Mas ela tem um perigo, ou seja, ela tem a fonte que gera. Qual é o risco? É estar exposto a esta fonte. Se não tem ninguém exposto a esse perigo, não tem exposição, não tem risco. Existe perigo, mas se ninguém nunca passar ali, ele pode cair e não vai dar nada. Entendeu? Então, o problema é o seguinte, resumindo tudo isso, o perigo é a fonte geradora, o risco é a exposição a essa fonte. Exposto a essa fonte, a qualquer momento ela pode cair, vai acontecer acidente. E muitas vezes pode ser grave, gravíssimo, ou pode até levar à morte a pessoa. Legal essa primeira parte, né? Foi meio rápido, mas acredito que você entendeu bem aí essa situação, esse entendimento de gerenciamento de risco, né? Pelo menos foi apenas uma introdução, tá certo? Dessas condições, desses comportamentos dos riscos no ambiente de trabalho, a percepção a esses comportamentos e o que é risco e perigo, a diferença entre eles e como é perigo vezes a exposição, que é igual o risco. Então vamos lá, eu aguardo você lá na parte 2, mas antes não esqueça de dar um like aí para nós, isso mesmo, dá um like aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, sst2m.ead, tá aqui ó, tá todas aqui as informações ó, nós temos aqui o nosso e-mail, o nosso site, o nosso Instagram, Facebook, plataforma, tudo aí à sua disposição, ok? Te aguardo então na parte 2, abraço e sucesso, fiquem com Deus!